Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação do nosso, em primeiro lugar, do nosso laboratório, que é a abertura do lançamento do jogo, o Último Banquete Herculano, e do guia didático, que é uma aplicação para o seu uso nas escolas. Então, vamos começar. O que é o LARP, não é? Vocês estão vendo aqui a composição dos laboratórios temáticos do Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, o LARP é um desses laboratórios, né? Nós temos os dois laboratórios lá em cima, o LABECA, Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, e o LARP, né? Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, que são os dois laboratórios que são da área de clássica, vamos dizer, de História e de Arqueologia, da Grécia e de Roma no sentido amplo do Mediterrâneo, né? Depois nós temos mais 4 laboratórios que são do âmbito da arqueologia brasileira, histórica, pré-histórica, dependendo do tema que é estudado, que é pesquisado. E mais 2 laboratórios aqui embaixo, o LAPECOMUS e o LINT, um deles, o LAPECOMUS, ligado à área de museologia, pesquisa em museologia, pesquisa e comunicação, e o LINT, que é um laboratório de etnologia e etnoarqueologia também aqui do MAI. Então, vocês estão vendo que é bastante complexa toda a estrutura de pesquisa do museu, né? Então, nós nos colocamos entre toda essa diversidade que faz parte de um clima universitário, né? E de um museu universitário, enfim. Então, falando especificamente do LARP, nós temos essa composição. A coordenação, eu sou a coordenadora, o professor Wagner Carvalheiro Porto é o co-coordenador do laboratório, né? E nós somos compostos por esses membros, são 10 doutores que são professores e pesquisadores associados do LARP, que estão distribuídos entre a USP, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal de Pernambuco. Também há mais 2 doutorandos, um mestre, 5 mestrandos e 6 alunos de iniciação científica. Então, vocês estão vendo que o universo é bastante amplo aqui na nossa composição. Então, o que é pesquisado? Que área que é pesquisada no LARP, né? Quais são essas províncias, incluindo, logicamente, a Itália, que é o centro do Império, né? Então, é explorada a península da Espanha, a Lusitânia, a Gália, Britânia, Egito e norte da África e Palestina. Então, todas essas áreas, de alguma forma, são pesquisadas por nós. E como é que é organizada a pesquisa, digamos? A última fase de pesquisa que nós estamos realizando aqui no LARP, né? Com esses temas de pesquisa, formas de contato, produção, poder e simbolismo no mundo romano, que é subdividido em subtemas, que são exatamente os objetos específicos de pesquisa de cada um desses membros, né? Arquitetura e urbanismo, paisagem, território, religião, consumo, etc., né? Bom, enfim, como nós estamos numa universidade, nós somos, enfim, um museu universitário, nós temos que nos pautar pelo aquilo que a gente chama de tripé da universidade, né? Que é a pesquisa, a docência e a extensão. A pesquisa e a docência ficam no âmbito, digamos, acadêmico da universidade, né? A pesquisa é realizada entre os pares, são pesquisadores de várias universidades, seja internamente aqui na USP, seja fora da USP e fora do Brasil também, no Brasil, etc., e para fora, né? Então, toda essa pesquisa é realizada numa conversa muito dinâmica, como é feita toda a pesquisa, né, científica, né, entre vários pares, digamos. E a docência, ainda no âmbito acadêmico, ela é voltada à formação desses alunos que serão profissionais, ou que serão futuros acadêmicos, ou que serão, enfim, especialistas de alguma área, dependendo do tipo de faculdade que os forma, né? E se a gente pensar em tudo isso que é feito nesse âmbito, em termos da pesquisa e da própria docência, tudo isso organizado deve ser passado para fora da universidade, que é o nosso papel, um dos nossos papéis principais, ou seja, traduzir tudo aquilo que a gente realiza
em termos de algum programa que seja de compreensão dos públicos diferentes, que não são exatamente os acadêmicos, ou seja, não especialistas, e de todas as naturezas. São alunos de escolas do 1º grau, 2º grau, universitários, ou mesmo adultos que não são especialistas. Então, nossa ideia é exatamente traduzir aquilo que a gente produz, que a gente chama de conhecimento científico, e divulgá-lo da melhor forma possível, né? E no âmbito específico do LARP, o que a gente faz? É através do que a gente chama de projetos piloto. É assim que a gente acaba disponibilizando para o público esse conhecimento científico. Então vamos fazer assim, em termos de um esquema, né? Nós temos como tema central, né, o espaço, né, sob a perspectiva do espaço e sob a perspectiva também dos contatos em suas múltiplas naturezas. Então os temas principais, produção, poder e consumo, né, simbolismo, perdão, eles são analisados de maneira que possam ser distribuídos nos focos das pesquisas específicas dos membros. Ou seja, tudo isso é visto através da território, paisagem, arquitetura e urbanismo, religião e consumo, tudo aquilo que se articula com esse centro principal, né? Ou seja, esse conjunto grande, toda essa articulação é o que vai alimentar, enfim, a nossa produção científica, e é o que vai alimentar exatamente os projetos piloto, né? Eu destaquei aqui Herculano porque hoje ele é o protagonista, né? Ele é um dos projetos piloto. Então nós temos vários outros, como vocês estão vendo aqui, o mapa interativo do Império Romano, que é um mapa produzido que diz respeito a todos os sítios arqueológicos do Império Romano que foram estudados ou frequentados pelos membros do LARP, todo um levantamento de fotografias e dados desses sítios que são incorporados a esse mapa, e em conjunto ele tem uma articulação com aquilo que a gente chama, esse segundo aqui, projeto piloto, que é o glossário romano interativo arquitetônico, né, que tem essa sigla de Glória, que é mesmo uma glória, né? Na verdade é uma coisa muito interessante, porque faz parte de toda uma série de informações que no cruzamento de dados, quando a pessoa acessa um determinado sítio, e se houver algum elemento arquitetônico que seja destacável, tem um link para esse glossário e que vai explicar e vai, enfim, ter uma série de textos referentes a esses elementos arquitetônicos, né? E esse glossário faz parte de uma pesquisa que foi também de alunos, de um dos pesquisadores aqui do LARP, era um mestrado, e que tinha como anexo esse enorme glossário que nós, então, aproveitamos que, em vez de ficar na biblioteca, a gente incorporou ao mapa, né? E esses outros aqui aplicativos que estão em desenvolvimento, que são da mesma natureza, que são de termos religiosos, e outros são de termos artefatuais. Através do próprio acervo do museu, a gente está desenvolvendo, então, esse acesso do público àquilo que cientificamente a gente classifica e determina sobre esses objetos, né? E Roma Touch, que é um aplicativo que é um aperfeiçoamento de um outro aplicativo chamado Roma 360, que é sobre a cidade de Roma. São os sítios e monumentos importantes da cidade de Roma, que nesse aperfeiçoamento adquiriu um passo a mais, ou seja, através de um toque sobre, né, na tela, que é só para passar em celulares, como é que o pessoal fala? Eles falam smartphones. É muito chique, né? Smartphones. Então, celulares, para quem entende melhor, eu uso celular, né? Então, através dos celulares, as pessoas, ou tablets, né? Mas o importante é que chega no celular, ou seja, no menor aparelho possível, né? Tem um toque, então, nesse toque, no determinado sítio que se escolha, emerge um verbete que também fala tudo sobre esse edifício, esse elemento que foi escolhido, e também foi realizado pelos membros do LARP. E, finalmente, os vídeos educativos,
né, que são 8, 10 vídeos educativos que foram criados também com essa finalidade. Então agora vamos pensar especificamente em Herculano dentro de toda essa estrutura que eu descrevi, né? Herculano é o centro. Ele vai ser submetido a tudo isso que eu descrevi. Então, o Herculano seria o centro, o tema principal, mas ele está submetido àqueles temas do espaço, dos contatos, etc., que vão se cruzar com a questão do simbolismo, da profissão e do poder da própria cidade herculana, entendida dentro do contexto do Império, né? Então, vai ser visto território, paisagem, arquitetura, urbanismo, tudo aquilo que for cabível dentro de uma análise dessa cidade que foi extremamente importante, sobretudo pelo destino que ela teve, que acabou nos produzindo, dando uma série de dados que seriam inatingíveis, né? Felizmente para eles e para os arqueólogos de outras gerações, que descobriram tantas coisas possíveis relacionadas ao mundo romano, né? Então tudo isso articulado vai produzir então, o último banquete herculano, que vai ser através de um jogo e através de vídeos que compõem esse conjunto do jogo, né? São vídeos pequenos, são 8 vídeos, aos quais quem for fazer o jogo, se estiver interessado, pode complementar, tá bom? Então eu encerro aqui a minha apresentação e passo a palavra para o Alex Martin, que vai explicar, né, a estrutura do jogo, o seu desenvolvimento. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz em ver o filho nascendo, assim, né? Então, hoje é um dia importante porque a gente está jogando para o mundo tudo aquilo que a gente desenvolveu ao longo aí de 1 ano e meio. Mais, né? A gente então vai poder mostrar para vocês o resultado final. Eu vou conversar brevemente com vocês sobre o desenvolvimento do nosso jogo, o último banquete herculano, para depois passar a palavra para o Alessandro, que é o responsável pela parte educativa. O Alessandro é o nosso educador mor aqui. Então, depois o Alessandro vai poder discutir a fundo com vocês, principalmente também a questão do guia didático que eles fizeram. Como começou o Herculano, né? Primeiro, o Herculano surgiu de um debate que a gente teve internamente no laboratório, que a nossa ideia inicial era fazer um livro mais didático possível sobre a cidade de Herculano, que foi soterrada pelo Vesúvio também. Entre as discussões, a gente viu que livros, quase todo mundo publica livros, assim, né? E a gente está numa fase que as pessoas estão um pouco avessas a ler, então a gente tem que tentar driblar isso de algum modo. E a sugestão que eu levantei, e depois todo mundo trabalhou junto, foi transformar essa ideia inicial do livro em um jogo, algo que pudesse ser trabalhado por vocês, professores, e seus alunos em sala de aula. Tendo definido essa ideia, a gente passou para o processo do desenvolvimento das ideias do jogo. A gente fez um documento que está lá no site, depois vocês podem ver, com o argumento, né, todo o roteiro do jogo, o que deve ser feito, o que deve ser encontrado, o que tem que ter em cada cena do jogo. E a partir desse documento, eu me baseei para fazer a modelagem 3D. Essa modelagem foi feita a partir de plantas que a gente tem, né, plantas da cidade de Herculano, e também algumas referências imagéticas. Aqui eu trouxe as fotos que eu tirei em Herculano em 2014, quando eu viajei para lá, sendo a área sacra e a casa de Netuno Anfitrite, que são dois lugares que estão no jogo lá, virtualmente, são baseados aqui nas nossas imagens tiradas lá no local. Tendo essa referência para a modelagem, eu comecei de fato o processo de fazer os modelos 3D. Eu trabalho já com modelação 3D há algum tempo e eu utilizei para o nosso projeto o Autodesk Maya, que é um dos mais utilizados, né, na indústria para modelagem 3D, e foram modelados 120 objetos. Aqui é só uma parte que
que eu renderizei aqui, que eu tirei um print da tela, para compor 7 cenários que estão no nosso jogo. 7 cenários por onde vocês vão passar com o nosso personagem. Nós optamos por trabalhar com modelagem low poly, ou seja, baixos polígonos. Porque a nossa ideia desde o princípio foi trabalhar para dispositivos mobile. Se a gente fizesse algo extremamente pesado, fotorrealista, enfim, isso iria travar na maioria dos celulares. Assim. Eu mesmo não conseguiria testar no meu porque meu celular é meio fraquinho. Então a nossa opção foi por fazer algo mais estilizado. A gente foi trabalhar com low poly, baixos polígonos, ou seja, cada objeto aqui eu modelei com o menor número de vértices possível, para que o meu celular, na hora que ele for ler todos esses objetos ao mesmo tempo na tela, ele tenha uma menor carga de processamento. E com isso ele consiga rodar mais lisinho, não vai ficar travando no seu celular, enfim. Ao mesmo tempo, isso alimenta a questão do simbolismo, né? Igual a Mabel apresentou. Também o simbolismo dentro do jogo, porque a gente tem os objetos que são baseados em artefatos mesmo, reais, escavados, enfim, mas que aqui estão estilizados. Então também é um modo de trabalhar com a imaginação e também trabalhar talvez depois com essa busca pelo objeto, o artefato fotorrealista, o artefato de fato, digamos assim, que foi escavado. Aqui eu fiz um kit modular, esses 120 modelos estão também no site disponíveis para baixar, qualquer um de vocês pode baixar, as paredes modulares, enfim. O que eu quero dizer com modular é que vocês podem juntar as peças de acordo do modo que vocês quiserem e criar um outro ambiente. Então, isso a gente também deixou, já estava bem claro desde o início que a gente quis liberar esses documentos que a gente criou durante o jogo, né? Então, qualquer um de vocês pode baixar, pode trabalhar ou com alunos ou em casa, enfim. Vocês podem criar a cidade romana de vocês também. Está tudo ali disponível, tudo de graça, claro. Feito toda essa modelagem, eu trabalhei com a programação. Aqui eu estou utilizando uma engine, né, um motor gráfico chamado Unity, que é um dos mais utilizados também ultimamente na indústria. E eu peguei tudo aquilo lá que eu mostrei para vocês, joguei aqui na tela, montei o cenário de acordo com as plantas que eu mencionei para vocês que a gente tinha de base, e fiz a programação, então, de um jogo adventure, né, que é aquele jogo point and click, em que você clica na tela para ter alguma ação. Esses jogos foram bastante famosos na década de 80, no fim da década de 80, eu joguei muito isso daí. E ultimamente eles vêm sendo retomados também. E o legal, assim, a nossa escolha por esse tipo de jogo é que ele é fácil a interface dele é muito tranquila, porque você só vai utilizar um dedo para tocar na tela ou o mouse para caminhar no ambiente. Então, não requer assim, uma curva de aprendizado gigantesca. Você, com a ponta do dedo, consegue fazer tudo no jogo, isso eu garanto. Fiz, então, essa parte da programação e, contando as linhas de diálogos, né, das interações que tem no jogo, 919 linhas de texto que também foram traduzidas para o inglês. Então, também é o nosso jogo bilíngue, né? Isso para a gente alcançar também o público externo, o que é muito legal. Também é um dos nossos primeiros produtos bilíngue que a gente tende agora, daqui para frente, a também voltar para o idioma inglês também, né? A distribuição. Por ser mobile, a gente colocou na Google Play, na App Store, todos também gratuitos, e no site vocês têm informações complementares e a versão para Windows também, caso queiram baixar para computador, né? Eu vou entrar aqui no site rapidinho para mostrar para vocês como que ficou a parte do site que fala sobre o jogo, né? A gente tem essa aba no nosso site, o Interatividade 3D, que já tem todos os nossos produtos lá. E a gente tem então a aba O Último Banquete em Herculano. O que está nessa aba, né? O que a gente entrega para vocês? Uma apresentação do projeto, enfim, a nossa ideia principal. O que foi Herculano, que foi redigido pelo Matheus, aqui pesquisador. Ele faz um panorama da cidade de Herculano, né, até a erupção do Vesúvio.
Nós temos o que são Adventure Games, foi redigido pelo Tomás, também aqui pesquisador, que ele apresenta esse panorama dos jogos point and click dos anos 80, até chegar os tempos de hoje, né? Aqui eu redigi um texto sobre o que são humanidades digitais, já que o nosso projeto entra nisso, ou seja, no compartilhamento digital de informação. Então aqui tem também, esse texto aqui ficou meio longo, mas dá para ter uma base do que são as humanidades digitais. E a gente entra então de fato nas outras partes aqui. O download do jogo, que tem o trailer também, aqui que eu coloquei. Aí clicando aqui vocês são levados ou para a App Store ou para a Google Play, ou se entrar na App Store ou na Google Play e digitar lá o Último Banquete de Herculanos, vocês vão achar. Também dá para baixar aqui em qualquer um desses links a versão para Windows, que aí você vai utilizar o mouse, claro. O guia didático que o Alessandro vai falar, também está aqui, quando vocês clicarem aqui na imagem, vocês vão fazer o download do guia, tem 50 páginas. Foi produzido pelo Alessandro e pela Amanda. O kit modular, que eu falei, que são todos os objetos que eu coloquei lá para vocês fazerem o download, dá para baixar, está em extensão FBX, que é uma extensão meio que universal. Aqui, rapidamente, é só a documentação para quem tiver a curiosidade de saber como que foi a ideia inicial do jogo, a gente está documentando, está deixando livre acesso. Alguns modelos 3D de quando foi sendo feito o aplicativo, também eu coloquei aqui, eles são interativos, vocês podem, eu não sei, depende muito da velocidade da internet aqui, mas acho que vai dar para mostrar aqui. Estão todos aqui no Sketchfab, então tudo isso daqui vocês podem fazer o download ali para montar a cidade de vocês. Ainda tem outras, cada cenário ali também está lá no Sketchfab, tem uns personagens, enfim. E um importante aqui também no fim, que seria o formulário de avaliação, que a gente pede encarecidamente que vocês escrevam, né, façam essa avaliação para a gente ter um feedback, ter uma noção do que tem que ser mudado, o que deu certo, o que não deu, enfim. E deixa eu só ver aqui, eu quero ver se eu consigo jogar o jogo aqui com vocês, que é o seguinte, depois que você instalou no seu computador, né, vocês vão ter então o Último Banquete de Herculano rodando direto da sua máquina. Por esse low poly, como eu disse, ele vai rodar na maioria dos computadores, acredito que sem nenhum problema. Aqui são os vídeos que a Mabel citou, que a gente fez, um vídeo para cada localidade que aparece no jogo. Eu vou colocar aqui rapidamente só para a gente ter uma ideia. Os vídeos foram narrados pelo Anísio. Tem em média 2, 3 minutos, são vídeos complementares, né, com informações do jogo, quer dizer, que estão no jogo. Esse é o extra aqui. E a gente inicia o jogo, enfim. O jogo, não, por ser um jogo curto, ele não possui um sistema de salvamento, então ele é feito para você jogar de um modo só, direto. Eu vou só apresentar aqui a interface para a gente ter uma ideia. Ele começa então na véspera do Festival da Vulcanália, dia 23 de agosto, lembrando que do dia 23 para o dia 24, o Vesúvio entrou em erupção e acabou com todo mundo lá. Então, vocês estão na véspera, é por isso que o jogo se chama O Último Banquete de Herculano. Né? Aqui no caso eu estou clicando, mas é só tocar na tela ali no dispositivo mobile. O jogo então tem uma narrativa, né? A gente se preocupou bastante com isso para entregar uma história para que motive o jogador a continuar. No jogo vocês são septímios, esse escravo romano aqui. Basta clicar no chão e vocês caminham pela casa. Essa aqui é a casa de Netuno e Anfitrite, que é aquela casa que eu mostrei na primeira foto, então é baseado na planta. Vocês podem interagir com as pessoas, eu vou conversar aqui com
Se eu der 2 cliques, ele corre. Aqui estamos na cozinha. Ó, colocando o mouse ou colocando o dedo em cima, vai aparecer aqui o gatilho de ação. Aqui no caso está aparecendo o nome da pessoa, a Tertia. E aí eu tenho 2 opções, falar com a Tertia ou observar a pessoa ou o objeto. Por exemplo, se eu quiser observar aqui, ó, clico em cima do olhinho. Ela foi a 3ª escrava comprada, por isso que ela se chama Tertia. O Septimius, por ter sido o 7º, é Septimius, né? Então eu posso falar com ela aqui, falar com Tertia. Vamos ver então o que é. Temos aqui a Domina, né, que é a senhora da casa. Aí você, alguns NPCs, né, que a gente chama esses personagens que a gente, com os quais a gente não joga, mas só interage, a gente chama de NPCs, non-playable characters. Vocês conseguem interagir com eles, alguns, com perguntas, né? Aqui, ó, onde estão Dominus? Curiosidade. Vamos ver curiosidade aqui. A gente se preocupa também, nos diálogos, nessa interação, colocar um pouquinho do cotidiano romano, né? Um pouquinho mais da história romana, para poder, além de contextualizar, informar também quem está jogando. Né? Dominus o procura, tá bom. Bom, vocês teriam que conversar com várias pessoas para encontrar o Dominus, mas como eu já joguei isso daqui acho que umas 5.000 vezes, eu já sei onde está. O processo de desenvolvimento foi longo, então eu já decorei tudo. Esse é o Dominus, né? Vamos olhar para o Dominus. Vamos ver. O senhor da casa, né? Então, falar com o Dominus. E é aí que o jogo começa de fato. Você tem uma missão para cumprir, que é preparar tudo para o banquete da noite. E aí, pela casa, você vai ter que buscar onde está essa chave para abrir o baú, né? Então, aí começa aquela dinâmica clássica de point and click, que é a tentativa e erro. Vamos ver onde que está a chave. Aqui tem uma ânfora, deixa eu ver se está aqui a chave. Não tem nada aqui, então vamos para outra. Infelizmente, como é a primeira fase e eu estou mostrando a interface, eu vou ter que dar spoiler para vocês e mostrar o resultado. Mas, por favor, esqueçam isso quando chegar em casa, porque senão perde a emoção. Aqui eu estou vendo aqui que agora abriu um gatilho aqui, ó, de uma ânfora também. Aqui está a ânfora. Vamos ver se a chave está aqui. Será que a chave está aqui? Achamos a chave. E ela aparece aqui, ó, no seu inventário. Chave, se eu clicar, ele me dá uma informação. Abre algum baú nessa casa. Tá bom. Eu já vou ir direto, então, onde está o baú, né? Eu já sei que é... Vamos ver aqui, um baú. Aí, para utilizar os seus objetos, né? Os seus itens, basta segurar aqui, ou arrastar com o dedo, né? Clicar, arrastar e soltar em cima do objeto que você quer interagir. Encontrou a lista, já posso sair da casa. Aí aqui com a lista de tarefas eu sei o que eu tenho que fazer durante o jogo. Vou ter que comprar lamparinas, buscar a prataria da casa, comprar o garum, legumes e carnes, realizar uma oferenda a Vulcano e banhar-se na terra. Tá aqui, clico novamente, ele fecha. Eu acho que eu já posso sair então da casa, né? Vamos sair então da casa. E meio arriscado isso aqui. Terminada essa primeira fase, aí é livre, assim. Esses são os portais que a gente criou para vocês interagirem com os ambientes.
São 5 ambientes, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais a casa aqui, né? Então, o último aqui é a casa, que é, olha lá, Domus. Se eu quiser ser o esperto e voltar para casa, eu tenho que primeiro completar tudo, né? Eu não posso. Mas aí a gente tem esses ambientes que também foram modelados. Ó, o mercado, as termas, né, para tomar o banho, a olaria, o armazém e a área sacra. Como eu mostrei para vocês a foto da área sacra, eu vou entrar aqui rapidamente só para mostrar a nova fase. Nós estamos então na área sacra de Herculano. E a gente tem que então realizar essa oferenda, né? As pessoas estão aqui, a gente conversa, elas vão dar os objetivos dentro de cada fase, você tem que cumprir para poder terminar e ir para a próxima. A Irene é uma pessoa que quer trabalhar mais para o senhor dela. A Irene é o famoso pobre de direito. Então, a gente tem que ajudar a Irene também a fazer aqui a nossa oferenda. Enfim. Aí, a Irene deu os figos, né? Então, aqui, ó, oferta para se manter forte. E a gente tem realmente lá na área sacra, aqui é o Saquelon dos 4 deuses, né? A gente consegue interagir para ver ó, o que é cada deus aqui. Ó. Olhar para Netuno. Essas aqui são fotos tiradas lá mesmo no local, que são os relevos que ficam lá. Tem uma breve descrição de cada um. Aqui eu posso vir aqui no Mercúrio também, ver, enfim. Aí eu posso ir tentando, né? Vou ver aqui ó, se é para ficar forte, qual deus será que é o da força, enfim, eu posso tentar aqui no Netuno. Enfim, aí eu vou completando todas as etapas em cada fase para chegar ao final do jogo. Basicamente é isso, para voltar aqui a gente sai, volta lá para a telinha que tem os vídeos, enfim. Todos os créditos aqui, para ver que realmente houve uma equipe bastante empenhada para desenvolver esse aplicativo, né? Cada pesquisador aqui do laboratório é especialista em um ramo aqui do mundo romano. E foi um trabalho em conjunto, um esforço em conjunto para o desenvolvimento desse jogo, né? Depois tivemos a tradução para o inglês, enfim, a edição dos vídeos, a narração do Anísio. Todas essas informações, então, estão presentes também no jogo. Eu deixei então o nosso acesso à internet lá no canto da lousa, para depois vocês baixarem e a gente poder testar aqui. Se tiverem alguma dúvida, a gente já conversa na hora. É isso, eu passo agora a palavra para o Alessandro para ele entrar na parte didática do projeto. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença no lançamento do nosso jogo, Último Banquete em Herculano, ok? Eu me chamo Alessandro Gregory, eu faço parte do LARP desde o início do projeto. Eu trabalhei com religiosidade no Império Romano durante o meu mestrado. E agora, atualmente, eu faço doutorado na Faculdade de Educação, na área de formação, currículo e práticas pedagógicas, e tenho migrado um pouquinho meus interesses para a área educativa, porque eu também trabalho como professor de ensino básico. Acredito que alguns de vocês também partilham essa realidade. Então, atualmente, faço doutorado na FEUSP, continuo trabalhando aqui no LARP, na divisão educativa do nosso laboratório. Hoje, apresentando o nosso jogo, nós temos um guia didático como novidade para os nossos produtos, que vem de uma necessidade sentida pelo laboratório de se aproximar dos educadores e dos professores. Os produtos do LARP, mais antigos, na primeira fase do projeto, não possuíam esse recurso, um guia didático. Então, nós fizemos alguns workshops aqui no museu, junto com o educativo,
Nós recebemos os professores, nós apresentamos os nossos produtos, mas nós não tínhamos um guia didático, nós não tínhamos uma produção que pudesse orientar a aplicação desses produtos na sala de aula. E quando começamos a pensar o Herculano, essa foi uma primeira ideia da área educativa, produzir um material que pudesse aproximar os educadores e os professores, especialmente os professores que estão em sala de aula, para poder usar esse recurso como um indício de aprendizagem, um recurso a mais para suas aulas e que fosse contextualizado, que trouxesse um encaminhamento para poder usar esse material. O guia didático do último banquete herculano foi produzido por mim e pela Amanda, que é mestranda em museologia, estagiária do LARP, que trabalhou conosco, que ajudou a confeccionar esse guia. E hoje aqui eu trouxe uma breve apresentação do que esse material vai possibilitar, né? Para que esse material serve, um pouquinho da nossa concepção sobre jogos e educação, ok? Bom, é possível com o videogame estimular a aprendizagem? O videogame é capaz de estimular aprendizagens efetivas? Ele pode ser utilizado como um recurso educativo? A partir dessa pergunta e das nossas pesquisas, nós temos uma resposta positiva. O game, pensado numa perspectiva entre jogo e educação, seguindo um pouquinho do pensamento do Gilles Bruguère, que talvez algum de vocês conheçam, que é um educador francês, já bastante traduzido aqui no Brasil, que trabalha com a ideia de jogo e educação. O jogo não é em si, né, pela sua natureza, educativo, né? Ele não tem uma natureza de ser educativo. Quem faz o jogo ser educativo e possibilitar aprendizagens significativas é um observador externo, que no caso somos nós, professores, educadores. Então é possível sim estimular aprendizagens com o jogo, a partir de duas perspectivas. O jogo, ele pode ser um recurso de aprendizagem que através dos enigmas do jogo, do desafio, ele pode estimular uma empatia, ele pode auxiliar o professor a trabalhar com alguns conteúdos escolares, com algumas propostas interdisciplinares. Então, ele é um recurso de aprendizagem, né? Ele é também um material didático, como outro. E numa segunda perspectiva, ele traz motivação ao estudante. Nós observamos e escutamos constantemente na escola essa questão da motivação, que é importante motivar o aluno, nós temos que motivar o aluno. E hoje, né, não é raro encontrar nas salas de aula os alunos, no breve momento que eles têm de descanso ou de uma troca de aulas, os alunos estão no celular jogando, né? O jogo está por toda parte. Eu acho que hoje não é mais um tabu para os educadores, que a escola tem que se aproximar dessa realidade dos alunos. Então, por que não utilizar o jogo, o videogame, como uma motivação para a aprendizagem? Ok. O nosso guia didático, ele parte do pressuposto que a arqueologia está presente dentro das disciplinas. A arqueologia ela pode ser encontrada nas aulas de história, nas aulas de literatura. A arqueologia está lá, né? E o jogo traz uma série de experiências com a materialidade do mundo romano. Então, aquilo que nos guia para aproximar o educando do universo de Roma é a arqueologia. Não só para apresentar aquilo que nós produzimos aqui no laboratório, mas também para tornar a arqueologia um pouco mais palpável, um pouco mais próxima do público geral. Dentro do jogo, nessa breve passagem que o Alex mostrou para todos vocês, nós encontramos uma série de questões materiais do mundo romano, como a alimentação, por exemplo, a cerâmica, a metalurgia, toda uma estatuária que existe, né, no jogo, a numismática, a questão das moedas, que estará presente nos enigmas do jogo, e também as oferendas para os deuses. Todos esses eixos possibilitam um contato com a materialidade do mundo romano. Então, por que não aproximar os educandos, os nossos alunos, nas nossas aulas, seja numa aula de história, que é a mais óbvia, né, dentro desse contexto, mas também uma aula de literatura ou de artes, da materialidade do mundo romano, trazendo algumas discussões sobre os objetos e os artefatos, a maneira com que essas pessoas no passado se apropriavam desses artefatos.
O guia didático vai possibilitar a todos os educadores uma contextualização, tanto desses eixos da materialidade, quanto dos personagens do game. Eu e a Amanda tivemos uma preocupação de contextualizar todo o vocabulário que aparece no jogo, porque por mais que nós sejamos professores de história, nem sempre nós estamos acostumados com esse vocabulário que se usava na Roma Antiga. Então aparece dominus, aparece ânfora, aparece saquellum, mas o que significam essas coisas? Então o guia tem essa preocupação de possibilitar a todos os educadores e professores um contato com esses vocabulários, para que o professor tenha condições de apresentar o jogo nas suas aulas, sabendo um pouquinho o que essas referências significam, porque as perguntas dos alunos com certeza vão explorar esse vocabulário, né? Então o guia apresenta para vocês toda uma introdução, toda uma contextualização histórico-arqueológica dos personagens que aparecem no game, os escravos, os senhores, os mercadores e também eixos sobre a materialidade. Então, como os romanos se alimentavam e como a gente encontra isso no jogo. Como que se produzia uma estatuária, cerâmica e metalurgia e como isso está presente no jogo, justamente para possibilitar essa contextualização. E a partir daí, da metade do guia para frente, nós trazemos sugestões de atividades. Por quê? Nos nossos workshops aqui do LARP, com os produtos que nós lançamos anteriormente, os professores vinham até o museu, conversavam conosco, educadores, e eles não saíam com um material, alguma coisa palpável para aplicar em sala de aula. Por quê? A nossa realidade docente, no nosso país, não possibilita que o professor tenha tempo de criar, tenha tempo de pensar sobre a aprendizagem, muitas vezes com cargas horárias enormes, né? 40 horas semanais, muitas delas em sala de aula, então o professor não tem tempo para poder pensar, para poder planejar. Então, nós aqui do LARP, na divisão educativa, pensamos em possibilitar algumas sugestões de aplicação desse jogo nas aulas. Seja de uma maneira curta, rápida, né, durante um encontro, seja de uma maneira mais extensa, possibilitando que o professor se aproprie desse material, dessas sugestões e aplique na sala de aula, dentro da sua perspectiva, do seu planejamento. Mas são algumas ideias prontas que podem ser seguidas como sugestões, mas que, claro, que enxerga a possibilidade do educador adaptar essas atividades para a sua realidade docente. Nessas primeiras sugestões que nós trouxemos, o eixo central para aplicar na sala de aula com os alunos são os cenários do game. Os cenários do game foram pensados a partir da perspectiva dos pesquisadores aqui do LARP. Então, cada pesquisador trabalha com uma determinada realidade no mundo romano, né, em um determinado contexto arqueológico, e esses cenários, eles integram as pesquisas aqui do LARP. Então, pensamos no guia educativo partir das atividades a partir aí dos cenários do game. A domus, que é a casa romana, o mercado, a olaria, o armazém, a área sacra e as termas, que são justamente os cenários em que o personagem principal do game irá passar. Então, esse é o eixo central das atividades, das primeiras atividades que nós planejamos no guia didático. Essas atividades têm um percurso para serem seguidas em sala de aula. Sempre uma contextualização, que pode ser feita pelo professor, pode ser feita por uma pesquisa ou por um vídeo levado em sala de aula. Depois, a exploração do cenário, que o próprio usuário vai fazer, o aluno vai participar explorando esse cenário. Depois, uma atividade com o game. Atividades das mais variadas possíveis. Então, a gente tem atividades de exploração e diálogo, de montar alguma coisa durante a sala, fazer uma pesquisa extra, utilizar o material didático já existente na sala de aula, né, o livro didático, e no final desse percurso, uma avaliação. Nós pensamos a avaliação sempre como algo que o aluno irá produzir, justamente para possibilitar a questão de avaliação, né? Não tem como avaliar o aluno se o aluno não produz, não se engaja. Então, todos esses percursos, essas sugestões, trazem atividades para serem realizadas. E em cada um desses cenários, nós tivemos a preocupação de ligar com alguma coisa que nós já produzimos aqui no LARP. Então, como nós temos uma área que
possibilita, né, os recursos 3D, algumas que vocês viram aí brevemente quando o Alex abriu o site, algumas réplicas que foram modeladas na impressora 3D, enfim, uma série de coisas que nós já produzimos. Nós tivemos a preocupação de linkar essas coisas nessas atividades, para que o professor também se aproprie de outros materiais que o LARP produziu. Então essas são sugestões a partir dos cenários do game, que o professor pode se apropriar, seguir a receita que nós estipulamos, né, as etapas, mas que também pode alterar a ordem da maneira que ele bem entender. Se a necessidade do professor for algo um pouco mais estruturado, dentro de um plano de aula ou alguma coisa mais dentro dos modelos, né, rígido de planejamento, enfim, foi possibilitado no guia didático planos de aula, que tem esse nome mesmo. E o ponto central dos planos de aula é possibilitar uma variedade de aplicações dentro da carga horária do professor e aquilo que ele está disponível dentro da sua disciplina. Então nós temos planos de aula de média duração, de curta duração e também de longa duração, sempre enquadrando no modelo de aula de 50 minutos, que é aquilo que nós trabalhamos aqui na realidade, né, da educação brasileira. Esses planos de aula seguem também uma determinada ordenamento, sempre procedimentos metodológicos, como que o professor vai trabalhar com esse material, um objetivo geral usando o game, objetivos específicos da aprendizagem e também uma avaliação. Qual que é a diferença entre aquelas primeiras sugestões que eu passei para vocês e os planos de aula? As sugestões trabalham com partes do game, né? Partes muito rápidas. Então, eu quero trabalhar com meus alunos a questão, por exemplo, da religiosidade romana. Então, você vai encontrar no guia didático uma referência para trabalhar religiosidade romana, especificamente aquele assunto trabalhado com game. Não, eu quero trabalhar a questão do comércio, da distribuição, da alimentação. Então você vai encontrar ali nas sugestões. Os planos de aula, eles têm uma ideia um pouco mais estruturada, né? Eles têm uma ideia um pouco mais dentro dos modelos, de quando nós entregamos um planejamento, alguma coisa assim, né? Eles também partem da materialidade, mas eles trazem um percurso um pouquinho maior, um pouquinho mais múltiplo, interdisciplinar dentro desse jogo, ok? O guia didático também, para finalizar essa apresentação sobre esse material, nós pesquisamos, procuramos referências de materiais também complementares. Sites, mídias disponíveis na internet, livros paradidáticos, embora o mercado editorial brasileiro em relação à história antiga é bastante restrito ainda, né? Apesar de muitas traduções nos dias de hoje, mas mesmo assim é um mercado bastante restrito. Nós fizemos uma pesquisa de obras que podem estar um pouco mais próximas do público, obras paradidáticas, existem autores, inclusive aqui da Universidade de São Paulo, Departamento de História, aqui do MAI, que tem uma série de textos didáticos que estão em circulação sobre o mundo romano e fizemos uma lista com essas obras para que o professor também se aproprie desse material, busque esse material. E incluímos também algumas referências para pensar jogo e educação. Embora hoje seja claro, né, toda a possibilidade didática desse recurso, existe uma pesquisa extensa que tem sido feita aqui no Brasil, mas muitas referências internacionais que aproximam a ciberarqueologia, né, toda essa reconstrução e interação arqueológica com a educação. Então existe uma série de pesquisadores, aqui o LARP, né, que proeminente nisso, né? Está iniciando com muita força aqui no Brasil a questão da ciberarqueologia e a educação, mas também algumas referências internacionais com artigos disponíveis para que o professor realmente possa se apropriar de todo esse universo do game. Eu reitero que o guia didático ele é um material extra, ele é um material para ajudar o professor. Toda a nossa preocupação na confecção desse material foi fornecer subsídios. É claro que ele é muito mais fácil eu abrir o guia didático, bom, eu quero trabalhar o jogo na minha aula, eu tenho 50 minutos, eu vou escolher alguma coisa para eu trabalhar com os alunos, eu abro e ali tem uma receita. Se você precisa disso, você vai encontrar no guia didático, uma coisa pronta mesmo, uma coisa que já está ali bem estruturada para você encaixar no momento da sua aula ou num hall de aulas, enfim, você tem essa possibilidade. Mas também todo um material para você se apropriar e montar o seu próprio percurso.
Porque, como nós iniciamos, a perspectiva do jogo e educação entende que o jogo ele se transforma em algo educativo a partir da mobilização de um observador externo. Embora o último banquete herculano, desde o início, tenha tido essa missão de ser um jogo educativo, a gente precisa pensar que o jogo ele ganha essa força educativa a partir do olhar externo. E, querendo ou não, é o nosso olhar de educador, é o nosso olhar de professor. As atividades aqui foram pensadas majoritariamente para alunos de ensino fundamental. Eu acho que o próprio cenário do jogo desperta esse interesse com os alunos de ensino fundamental. Eu trabalho com alunos de 6º e 7º ano, comecinho lá do Fundamental 2, e fiz alguns testes, algumas aplicações com outros produtos do LARP, e eles são muito bem acolhidos pelos menores, porque dentro do conteúdo da história antiga, que se faz presente no 6º ano do ensino fundamental, para o professor é uma dificuldade enorme possibilitar esse recuo imaginário dos alunos para um passado tão distante que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade. Então, esses recursos, quando presentes na sala de aula, sem sombra de dúvida, chamam muito a atenção dos alunos. E o ensino fundamental é a linha condutora dessas atividades, mas com certeza elas podem ser expandidas para um ensino médio, para alunos de outra realidade. Os planos de aula também foram pensados para um aluno um pouquinho mais velho, tudo é adaptável. Então, eu fiquei muito contente com o resultado desse guia didático, eu agradeço imensamente a Amanda pela ajuda na confecção desse material, a Mabel que fez toda a revisão, aos meus alunos que serviram de cobaia, de certa maneira, né? Para algumas impressões deles e atividades que eles gostam de fazer e que eu já apliquei e deu certo, e tendo a preocupação também do professor ter alguma devolutiva. Porque muitas vezes se fala em educação, se traz uma série de pesquisadores e pensadores, se conversa muito sobre educação e não se ouve aquilo que o aluno está fazendo. A gente cobra muito o aluno, mas não ouve a perspectiva do discente. E querendo ou não, é ele que vai nos dar um norte se o nosso projeto está caminhando ou não está caminhando. Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Se apropriem desse material, ele está disponível na internet, domínio de vocês, usem o material, entrem em contato conosco, né? Entrem em contato conosco, dúvidas, sugestões. Eu não apresentei aqui todas as possibilidades, mas nós pincelamos também história das mulheres, a questão da escravidão, né? Alguns assuntos que têm entrado nos materiais didáticos ultimamente. Nós sabemos que a história antiga sofre uma série de contestações na própria estrutura curricular. Há muitos que são contrários a esse conteúdo no ensino, outros que veem a necessidade de possibilitar ao aluno um encontro com essa alteridade, com esse passado tão antigo. Então essas foram todas as preocupações que nós colocamos no guia. Eu espero que ele possa nortear o trabalho de vocês, que vocês se sintam seguros em trabalhar com o último banquete herculano, estimulados e, claro, se precisarem de algo rápido, você pode encontrar no guia, mas se precisarem de material para criar a sua própria proposta, está lá também. Ok? Eu agradeço a presença, muito obrigado. Só para ilustrar um pouquinho do nosso guia didático, então nós temos aqui um índice, uma carta aos educadores, a introdução, onde nós discutimos um texto muito interessante que eu construí com a Amanda, a aprendizagem em videogames, algumas concepções didáticas, para pensar que isso não foi produzido sem nenhum norte teórico. Então nós nos aprofundamos um pouco nessas questões, justamente para oferecer um material com possibilidades de exploração acadêmica, enfim, embasado na academia. Só para ilustrar um pouquinho o enredo do jogo. Então aqui está toda a história da cidade de Herculano, um pouquinho da história também do jogo, informações arqueológicas, históricas da cidade de Herculano. Ela é minimamente citada nos materiais didáticos, né? Pompeia acaba encobrindo toda essa realidade, porque é o sítio bem mais explorado que Herculano. Então aqui nós temos um texto breve sobre a cidade de Herculano, a jogabilidade e os comandos do game,
Então, esqueci como se joga o game, quais são os recursos, enfim, como que eu faço? Tem aqui toda a questão da jogabilidade do game. Como fazer para jogar, tem aí tudo bonitinho para lembrar sobre isso. Depois, a questão da arqueologia e o ensino de história, que eu citei, onde nós temos os cenários da cidade, como eles foram construídos, a nossa pesquisa, algumas imagens do jogo. Existem muitos artefatos no game, vocês vão descobrir, que são típicos ali da região, né, da Vesuviana, imagens que são dessa área. Tivemos essa preocupação também na criação do game, uma contextualização da cidade, os personagens, que foi um texto muito prazeroso de construir, que exigiu uma pesquisa profunda, mas que foi um texto bem agradável de construir, porque eles são muito simpáticos, esses personagens que aparecem. Vocês vão ver no jogo, todos eles exploram um pouquinho das suas angústias, então é interessante, as várias questões cotidianas do passado aproximam um pouquinho das necessidades dessas pessoas do nosso mundo, né? Então a gente fala um pouquinho do Dominus, quem é esse senhor, das elites, o porquê do banquete, afinal, por que escolhemos o banquete, os escravos, afinal, o personagem central é um escravo, vocês vão comandar um escravo, então, mas há diferenças entre os escravos no mundo romano. Depois, os mercadores e o comércio. É um cenário muito interessante do game, porque traz uma série de realidades do comércio e dos mercadores no mundo romano. Então eles ficam nervosos, vocês vão ver no game, eles se revoltam e não pagaram, e as pessoas discutem, que é uma realidade que existe no mundo romano, a pesquisa comprovada sobre o estatuto do mercador, né, no mundo romano. Depois um pouquinho sobre o espaço das mulheres, elas aparecem no game, foi algo discutido durante as nossas pesquisas iniciais, então as mulheres estão ali presentes, né, nas variadas categorias. É possível explorar um pouquinho de história das mulheres dentro desse game. A figura do Plínio, que é um personagem histórico, Plínio Velho, Plínio o Jovem. O Plínio Velho esteve presente, né, no desastre do Vesúvio. O Plínio Jovem, que é o seu sobrinho, se eu não me engano, né, escreveu um documento histórico, ele aparece no game. Então, para quem não sabe quem é o Plínio, muitas vezes os alunos também não vão saber, tem uma contextualização sobre eles aqui. E aí os temas arqueológicos, as possibilidades didáticas, né? A alimentação, como os romanos se alimentavam, e o que há sobre isso no game. Depois, a cerâmica e a metalurgia, como que esses artefatos e a produção deles acontecem no game. Todas as imagens são retiradas do game, tá? Tudo isso aparece no game. As estátuas, há uma série de estatuária no game, também tem uma contextualização sobre isso. A questão da numismática, das moedas, das trocas. E aparecem esses termos no jogo, as moedas aparecem ali. Então aqui existe uma contextualização sobre os tipos de moeda, as oferendas, um pouquinho sobre religião no mundo romano, falando de todo o espaço sacro que aparece no game. E aí, por fim, as sugestões de atividade e os planos de aula. Eu vou passar só por um exemplo de cada um para vocês terem uma ideia do que nós apresentamos aqui. Então, a gente tem uma exploração, por exemplo, da casa romana, né? Então, eu quero trabalhar com os meus alunos a casa romana Domus. Eu quero esse exemplo de materialidade. Como que eu posso trabalhar sobre isso? Então, vem uma breve contextualização, depois uma tarefa no jogo que o aluno vai fazer, questões para discussão, com toda a turma, individual, em duplas, e depois uma sugestão de avaliação, porque é para o aluno construir uma casa romana. Pode ser usado o recurso que o Alex apresentou, já modelado, presente lá no LARP. Eu não tenho como usar isso na minha aula, eu só tenho folha e papel, então faça com... Perdão, folha e caneta. Então faça com folha e caneta, papel e caneta. Também tem aqui. Aqui as outras possibilidades. E aí, por fim, os planos de aula.
estruturadinho, aqui toda a explicação da estrutura desses planos de aula. Um plano de aula curto, então aqui todo estruturado, dos procedimentos metodológicos, objetivos, bem encadeados naquilo que a gente sempre entrega, né, nas escolas. A avaliação, um plano de aula intermediário, depois lá na frente um plano de aula mais longo. Então tem uma série de recursos, só para vocês ilustrarem, espero que tenham gostado, se apropriem desse material. Ele foi feito com muito carinho, pensando nos professores, pensando nessa categoria que é tão exigida e tão pouco respaldada, né? Espero que vocês tenham gostado.